Boa noite, está no ar o nosso Histórias em Conexão. E hoje nós vamos falar de um assunto que nos sustenta muito, a fé. Bora começar essa conversa? Roda a vinheta. Durante a vida, todos nós temos momentos de alegrias e outros momentos de dificuldades, não é mesmo? Mas até mesmo nessas tribulações, a nossa certeza deve ser sempre a presença e o amor de Deus em nossas vidas. Para falar sobre fé, hoje eu tenho a alegria de receber ele, que é filho do seu Orlando e da dona Joana, nascido em Pilar do Sul, no estado de São Paulo, e hoje pároco da paróquia São João Paulo II, em Hortolândia, Padre Nelson. Padre, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E antes de falar um pouquinho sobre a paróquia, eu queria conhecer um pouquinho da vida do senhor. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, a alegria é minha de estar aqui na TV Século XXI, chegando também, abraçando todos os telespectadores, os ouvintes que estão nos acompanhando. Então, sempre nós devemos olhar por esse lado que vem fluindo dentro de nós. A motivação da nossa fé nos leva a ter essa esperança, mais dentro agora do ano lançado pelo Papa Francisco, o Jubileu da Esperança. Nós também devemos ser portador da esperança, não só falar da esperança, mas nós devemos ter a esperança e confiar sempre na presença de Deus em nós, através dos meios de comunicações que nós vamos chegando também nas casas, abraçando a todos nesse momento. Quero abraçar a todos os telespectadores, os ouvintes que estão nos acompanhando e te abraço também nesse momento, mas é uma alegria, a alegria da gente poder estar junto e levando a mensagem de esperança, de fé, de amor, de ternura, através de uma experiência vivida e através do testemunho também no meu sacerdote dentro da igreja. Padre, fala um pouquinho como é que foi a sua vida lá em Pilar do Sul. O senhor nasceu lá, veio para Campinas com quanto tempo? Eu digo, eita lasqueira, trem doido mesmo, né? Porque assim, Deus me encontrou lá em Pilar do Sul, numa família de 11 irmãos que nós somos. Foi lá que eu senti o chamado. Quando Deus me chamou, eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu já queria ser padre, mas a dificuldade da família era muito grande. Trabalhava na roça, depois passei a ser tratorista e para sustentar a família. A gente trabalhava de todos os lados para poder sustentar a família. Então, morava em Pilar do Sul o tempo todo, na zona rural, e batalhando, uma família muito de fé. Digo para você, uma família que sempre confiou na força da oração. A gente vivia pela força da oração, a reza do rosário diário, a família rezava, não é um só rezando pelo outro, mas rezando sempre em família, tendo esse espírito de família. A família todos, 11 irmãos? Ali, ajoelhado numa esteira de taboa, rezando todo dia fielmente, 11 irmãos lá em Pilar do Sul. Então, eu vim de lá. O senhor com 12 anos teve o chamado. O chamado. Demorou para mim poder entrar no seminário, demorou mais ou menos 6 anos. Eu entrei no seminário com 19 anos. E como é que os seus pais enxergaram essa decisão, padre, esse chamado? Olha, meu pai e minha mãe, no começo, teve uma resistência, porque ia perder um pouco do trabalho, né? Porque os irmãos eram todos menores, eu era o terceiro da família, era o tratorista ainda por cima da família, trabalhando, de boia fria, de todo quanto é lado também. Então, no começo, houve uma resistência muito grande. Mas depois do passar do tempo, quando eu ingressei no seminário, no ano de 1980, em Tietê, aí que eles falaram, não, a gente manteve a resistência para ver se você tinha vocação mesmo. Não é que a gente não queria que você fosse padre, para ver se não era só ilusão. Então, para ver se era chamado mesmo de Deus. Aí eu compreendi melhor meu pai e minha mãe. O padre, o senhor estava falando para mim que além do senhor, na família tem outros padres também. Olha, eu tenho o meu irmão caçula, quando eu vim para o seminário, entrei para o seminário, fiquei 1 ano no seminário. Meu pai faleceu de câncer com 59 anos, aí ficou meu irmão com 6 meses. Aí eu voltei para a família novamente, fiquei 1 ano para ajudar a minha mãe a se acertar um pouco as coisas, porque ela ficou com 7 de menores em casa, sustentando 7 de menores. Aí ela tomou a iniciativa, agora eu assumo todo, pode voltar para o seminário. E o caçula, que ficou quando meu pai faleceu, tinha 6 meses, ficou padre depois. O meu irmão
padre, daí veio o sobrinho padre e 2 primos padre, todos da diocese de Itapetininga. Olha, que interessante. Então, o senhor sentiu o chamado e com certeza também inspirou o seu irmão e também a sua família toda, né? Não é que eu volto a falar no sentido, nós estamos falando aqui de fé, nesse programa de fé, a fé, através da oração, ela vai movendo. A minha mãe sempre reza pelas vocações, até hoje. Era fiel, de manhã, às 6 horas reza o terço, depois 3 horas, e depois às 18 horas, ali é sagrado, pode-se chegar lá que ela não te atende. Ela fala, é o momento meu com Deus, sempre ela fala, momento meu com Deus, estou rezando, não atrapalhe. A minha mãe sempre é assim. Então isso motiva também, é a questão da motivação, da educação, como se diz, vem de berço, a educação da fé vem do berço. Então isso é bonito, por isso que eu falo para as famílias hoje, eduque seus filhos, reze com seus filhos, motive seus filhos a rezar. Não precisa oração longa, falem com Deus, ensine seus filhos a falar com Deus desde pequeno. A gente tem que colocar a semente do reino, a semente do amor de Deus na criança quando é pequeno. Se a gente não semear, como dizer, a palavra, não falar de Deus, o diabo vem e coloca o carrapicho. Essa é a base, né, padre? A oração é a base, né? A oração é a base de tudo, né? Não só para a vida sacerdotal, mas a oração, sem oração nós somos nada, nós somos um vazio. Então a gente vai esvaziando de Deus, vai esvaziando do amor, da sensibilidade, do carinho, da ternura. Então o que nos faz, como se diz, a gente ser feliz é a vida de oração que nos leva e nos motiva a gente a viver a graça de Deus e dizer, eu sou filho de Deus, eu sou amado, Deus me ama. Eu tenho que corresponder com esse amor de Deus através da oração, através da convivência com o espírito de comunhão dentro dos nossos próprios lares. Porque a igreja doméstica, sabe muito bem o deputado, é a igreja doméstica. Nós temos que ver essa igreja doméstica em casa. Ô padre, foi exatamente isso que o senhor sonhava e pensava quando o senhor decidiu ser padre? Foi. Eu queria ser padre, nem que fosse um dia, toda a vida, na minha vida, nem que fosse um dia. Diante de toda a dificuldade hoje, nesses 28 anos de padre, com toda a dificuldade, quantas vidas eu tivesse, quantas vidas daria para ser padre. Então, o ser padre não é simplesmente ser. A gente tem que ser ali, como se diz, padre, pastor, pai, carinhoso. Então, envolve muitas coisas dentro da gente, porque a gente tem que se entregar por inteiro. Eu sempre digo, até digo para o Dom João, dizia para Dom Ayrton, para todos eles, a gente deve amar e amar por inteiro, não é dar um pouco, dar tudo. O tudo nosso é pouco diante daquilo que Deus faz por todos nós. Isso em todas as vocações, né, padre? Todas as vocações, todas as vocações. Seja no matrimônio também, quem escolhe... Seja em todas. Fazer por fazer, não tem sentido. O que dá sentido na nossa vida, na nossa existência, é colocar o amor. E o amor vence tudo. A arma mais poderosa que nós temos é o amor. Padre, ordenado padre, o senhor voltou para Pilar do Sul? Como é que foi essa história? Não. Foi ordenado padre, já fiquei só na diocese, na arquidiocese de Campina mesmo, na arquidiocese. Peguei a região difícil, a primeira paróquia, a região lá do Ziel, aquele tumulto todo lá, Campo Belo. Então, como se diz, era o bolsão da pobreza, da miséria. Hoje tem uma condição melhor. Depois de lá, passei para a paróquia Santa Luzia do Jardim dos Oliveiras. Do Jardim dos Oliveiras, foi transferido para a região do Campo Grande, só fiquei 8 meses na região do Campo Grande. Voltei para a paróquia daí da Santa Luzia, do Campos Elísio, e daí do Campos Elísio, depois fui morar com o arcebispo 1 ano e meio, com o Dom Ayrton, de lá que eu fui para Hortolândia. Mas antes de ir para Hortolândia tem outra história, porque eu estava indo para a África. Era para lá que eu estava indo. Nossa. É aí que foi falado, Dom Ayrton falou, não, eu preciso de você, em Hortolândia, o mais rápido possível. Cancela tudo, esquece, apaga tudo, deleta tudo que estava na sua cabeça. Nós estávamos encaminhando você para Moçambique, não vai mais. O senhor ia em missão para lá? Em missão, por 6 anos. 6 anos. 6 anos. Ia para lá. E aí fui para Hortolândia. E Hortolândia estou lá agora. Acredito que essa missão que o senhor cumpriria lá na África é devido à paróquia que o senhor assumiu lá no Parque Uziel, né, padre? Porque, para quem está nos assistindo,
o Parque Osiel foi uma das maiores ocupações que nós tivemos aqui em todo o Brasil, né? E o desafio deve ter sido enorme, né? O desafio no Parque Osiel, como paróquia, como parco, era muito grande, porque a demanda, porque a realidade. Quando você está numa realidade, tem hora você tem que tomar certas atitudes de todos os lados, né? Porque não é só uma atitude religiosa, uma questão humanitária que a gente tinha que tomar lá. A questão da moradia, a finalidade era a moradia, a questão da preservação das crianças, que a gente tinha que preservar muitas crianças e as mulheres principalmente, e de tudo, né? Combater o tráfico, e tem de tudo numa ocupação. Você sabe que vem de todo lado e vem também os oportunistas, e aí a gente tinha que estar defendendo com o padre. Foi o momento mais difícil como padre. Foi uma experiência muito importante, mas muito difícil. Então, foi uma cruz que pesou muito no meu início do meu ministério. E qual foi a lição que o senhor aprendeu em todo esse momento, padre? A lição é como se diz assim, que a maior lição que Deus não abandona. Deus sempre está ao nosso lado e sempre está, como se diz assim, quando você deixa ser conduzido pelo Espírito Santo, ou você passa a ser instrumento do Espírito Santo, Ele vai te conduzindo, Ele vai te dando a resposta, Amém. Ele vai te orientando a gente, porque há uma luz, sempre há uma luz. A gente pensa aqui, quando eu chegava, estava pensando uma coisa, parece que o Espírito Santo fala, opa, padre, é para cá. É para cá. Vai conduzindo, né, padre? Olha para cá, estou conduzindo você para cá, é para cá que você tem. É isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer. Então, mas a gente tem que ser muito aberto ao Espírito Santo mesmo. Porque se a gente não for aberto à graça de Deus e não buscar, eu sempre, em tudo, o Rafa Zimbaldo, em tudo eu procuro rezar antes, pedir a força do Espírito. Eu estou indo, você seu instrumento. Use e me abuse. Estou aqui para servir, para amar, para dar o melhor. Precisamos estar abertos ao Espírito Santo, não é verdade, precisamos. Amém. Se você não abrir para o Espírito Santo, os espíritos mundanos vêm e vai tomando conta e vai ter afastando da pessoa de Jesus Cristo. E a gente vai afastando da luz. Aí a gente se perde. Eu falo para as pessoas, você quer caminhar bem, ser feliz? Caminhe nos caminhos de Jesus. Não erra nunca, nunca. Porque ele vai te amando, mesmo que você caia. Ele vai levantando, vai te dando força. Você erra, ele perdoa. Mas sempre ele vai te encorajando, porque você toca. O tocar... Porque na medida que eu toco em Jesus, Ele me toca. Amém. Ele me toca. Ô, padre, nós vamos para um rápido intervalo e o programa só está começando. Não saia daí. Estamos de volta e hoje falando sobre fé e também conhecendo um pouco mais da história do padre Nelson Ferreira. Padre, no primeiro bloco o senhor falou um pouquinho dos desafios que o senhor encontrou quando veio para Campinas e o desafio de administrar uma paróquia, como é que é? Olha, o ser padre não é difícil. O maior problema é a parte da administração. Porque você tem que administrar não só a parte sacramental, pastoral, a organização das comunidades, mas você tem que administrar financeiramente. Então, é muito difícil. Eu não falo para você que é fácil, não. É muito complicado, porque mais nesse momento que nós estamos vivendo, ainda piorou essa mudança de época. Então, como se diz, o mundo quer uma resposta e a gente não tem essa resposta e a fé tem essa resposta, mas o povo não aceita essa resposta pela fé. Porque o mundo prega o individualismo, nós temos que pregar o espírito de comunhão, devemos buscar a comunhão. O mundo prega, como se diz, cada vez mais o ter. Nós falamos do ser, o ser humilde, ser bom, ser justo, ser honesto. Então Deus nos criou para ser santo. E às vezes as pessoas querem soluções imediatas, não, né, padre? O problema maior é isso, não é? Que as pessoas criam o problema e quer que o padre resolva o problema, mas resolva do jeito que elas querem, não pelo lado da ética, da moral, ou pelo lado, como se diz, cristão. Ela quer, muitas vezes as pessoas querem que até o padre fale, não, opa, o seu erro está certo, pode continuar. Isso que eles querem ouvir. E a gente fala, não, isso está errado, a gente tem que ser muito claro. Então, às vezes as pessoas querem que passe a mão na cabeça. Você vê assim que hoje a gente vive dentro da igreja, parece que a religião virou
comércio para certas pessoas. Eu vou lá em busca do sacramento. Eu não quero viver o sacramento. Eu busco o sacramento. Eu quero na hora que eu quero, na hora que eu preciso. Depois, pronto, procuro Deus enquanto preciso. Não é bem assim. Então, há um desafio muito grande nessa questão de administrar e ajudar as pessoas a tomar consciência. A gente tem que ajudar as pessoas a tomar consciência e ajudar a pessoa a realmente sentir a presença de Deus e sentir a necessidade que nós somos dependentes de Deus. Não dependemos das coisas mundâneas, do espírito Precisamos mundâneo. construir uma relação com Deus, né? Com Deus, mas aí precisa de uma orientação, como se diz, uma orientação espiritual. E as pessoas querem o imediato, as pessoas não querem ouvir mais, as pessoas não querem ouvir, parece que não sabe mais ouvir, não sabe mais escutar, porque nós vivemos uma cultura do barulho hoje. Então as pessoas não sabem contemplar, meditar, refletir, sentir, respirar o amor de Deus, como eu sempre digo para as pessoas, respirar o oxigênio, encha seu pulmão de oxigênio do amor de Deus, mas encha seu coração de Deus, encha seu coração de Deus, para poder solucionar tantos desafios e tantos problemas que nós encontramos hoje. Ô padre, às vezes tem aquele ditado, né, que às vezes pescar no aquário é muito fácil, né, mas nós temos várias pessoas que precisam ser evangelizadas. Como é que o senhor faz? Nós temos as pastorais também. O senhor deve fazer um trabalho muito específico com as pastorais em busca de pessoas que estão perdidas no mundo, né? Você tem que ir. Em primeiro lugar, você entra no mundo delas. Nós temos que entrar no mundo dela. É aí que é a pastoral da visitação, de ir na casa, conversar, de estar junto, caminhar junto. Porque muitas vezes as pessoas sofrem assim, uma imposição do sistema hoje em dia. E as pessoas têm medo, muitas vezes, até de chegar até a gente, porque elas chegam já, como se diz, com uma visão de um Deus, muitas vezes, distante. A gente tem que mostrar um Deus da proximidade, um Deus da misericórdia, um Deus da ternura, um Deus que abraça acolhendo, que abraça perdoando e que abraça amando. Então é bonito quando a gente olha para esse lado e a gente tem que oferecer isso para as pessoas. Em primeiro lugar, as pessoas estão muito machucadas, o deputado. As pessoas hoje, eu falo para você, 70%, estou exagerando, vamos colocar aí, de 100 doentes, mais ou menos 50 a 60 é espiritual. Não é físico. O espiritual leva a pessoa a ficar doente físico. Ela gera uma doença nela. Não vê? Ela está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui. A mesma coisa quando ela chega ou no confessionário ou para um aconselhamento, ela fala uma coisa, daqui a pouco ela fala outra. Daqui a pouco o problema não é dela, o problema é do outro. E assim vai. Então, é uma questão da gente mostrar o que é fé, como viver essa fé, como buscar Deus. Ela tem que ajudar ela a resolver o problema dela. O padre não é a solução, o padre vai orientá-lo, vai aconselhá-lo. E muitas vezes a pessoa não quer ser aconselhada, ela não quer ser orientada. O padre, além da evangelização, é administrador, é contador e psicólogo também, né, padre? Olha, psicólogo, médico, cozinheiro, você tem que educador, porque você tem que ajudar as famílias a educar os filhos hoje, ensinar como educa os filhos hoje. Então, tem que usar pelo lado da psicologia hoje, senão a gente não consegue, como se diz, porque a gente tem que mostrar, o deputado, que a pessoa tem um corpo, mas dentro dela tem uma alma, tem um espírito. Ela tem que cuidar desse espírito. Em primeiro lugar, o espírito tem que estar bem. Se o espírito está bem, o meu emocional está bem, e eu sei controlar o meu físico, eu sei me cuidar do meu físico também, desse corpo que Deus me deu. Então, muitas vezes, a vida é muito explorada hoje. Então, a gente tem que saber ajudar as pessoas a administrar, porque nessa parte da administração, não é só administrar o sacramento, também saber administrar o sacramento. Porque muitas vezes a gente vai fazer um sacramento, a gente tem que dar o valor do sacramento, mostrar por que está batizando, por que o sacramento do matrimônio, por exemplo, por que o sacramento do matrimônio, por que o sacramento da misericórdia. A pessoa passa por eu digo assim, quando ela vem buscar o sacramento da misericórdia, Deus já está perdoando. Mas quando ela vem com a miséria, Deus vai com a misericórdia. Então tem que mostrar para a pessoa pegar o caminho do arrependimento. Não é só chegar para o padre e contar os pecados. Eu vou lá contar os pecados para o padre. Eu vou lá com a listinha, leio a listinha para o padre. Não, eu tenho que ver o que está no meu coração. Eu tenho que libertar, abrir o meu coração. Assim também, vou batizar meu filho.
Vou batizar meu filho, não vou batizar só para ser católico, não. Vou batizar para que se identifique com Jesus Cristo. Porque se Deus está falando, este é meu filho amado, no qual eu coloco todo o meu amor, todo o meu bem-querer nessa criança. E mostrar, não é só simplesmente batizar. Batizar para que os pais levem a criança a ter uma adesão e se identificando com a pessoa de Jesus Cristo, sendo discípulos e missionários. Estou fazendo o sacramento do matrimônio, administrando o sacramento do matrimônio, para que eles, mostrando que o sacramento do matrimônio é, como se diz, é uma vocação à santidade, à eternidade. Eu estou casando para ser eterno. Né? É bonito isso aí, mesmo com a vida de padre, e tem que fazer com amor, com carinho e demonstrar tudo, a beleza da administração não é só tornar um peso, porque muitas vezes, quando é aquilo que a gente vai fazendo com alegria e colocando sempre o Espírito Santo na frente, não é a gente que vai administrando, o Espírito Santo é o administrador, ao mesmo tempo, porque ele vai nos guiando, vai nos iluminando e vai nos conduzindo. Então, agora eu falo para você que não é fácil. Eu falo para você, olha, ser padre vale a pena. Você quer ser feliz? Seja padre. Falo para a juventude, quer ser feliz? Seja padre. Mas tem cruz, é bonito. Porque Jesus chama a gente, não chama a gente, fala assim, ó, não promete para a gente, fala assim, ó, a vida de padre é uma beleza, estou chamando você, vem comigo, é uma beleza. É uma beleza, mas ele fala, ó, tem cruz. Tome a sua cruz no dia a dia e siga-me. Vem atrás, não queira passar na minha frente ainda. E falando em cruz, quando o senhor foi transferido para Hortolândia, foi um desafio também, né? Olha, foi um desafio muito grande. Eu fiquei muito assustado para começar no começo, né? Eu falei assim, Hortolândia, eu tenho que enfrentar outra realidade. Hortolândia é completamente outra realidade do que estava em Campinas, na paróquia Santa Luzia do Você estava de mala pronta para ir para a África, né? Porque não é, você está com um sonho, está lá, navegando com o arcebispo direto, olhando tudo como que ia chegar em Pemba, como é que ia fazer, como é que ia receber, olhando passagem, quantas horas dava de avião. Estava tudo dentro, se é programado, tudo dentro. Aí que a gente fala, Deus é surpresa. Amém. Deus é surpresa. Aí chega, não, você tem que ir para Hortolândia, que a Hortolândia está dividida politicamente e religiosamente. Há uma disputa muito grande de religião em Hortolândia, como há até agora. E muitas vezes você não sabe administrar a fé. No meio da diversidade, você cria mais divisões, mais confusão. Então você tem que ter um espírito para saber ouvir, saber acolher, mas também, como se diz, ter uma posição firme para dizer, olha, é por aqui. O caminho que nos leva à salvação. E assumir uma paróquia denominada como São João Paulo II deve ter sido uma honra para o senhor também, né? Olha, foi uma alegria, porque assim, como se diz, quando eu fui para o seminário, o Papa São João Paulo II estava vindo para o Brasil. E eu ficava vibrado no Papa por causa daquilo, guardava tudo que o Papa São João Paulo II falava para mim, nossa, eu quero ser padre, nossa, queria ser padre hoje. Então, marcou muito quando ele foi lá, dizer, não, vai estar criando a paróquia, vai ser chamada São João Paulo II, você vai cuidar dessa paróquia São João Paulo II, com 8 comunidades, hoje está com 12 comunidades, porque tem as comunidades dentro dos condomínios também, o resto nas casas dentro dos condomínios, para dizer assim, o povo não vai, a igreja tem que estar lá. Sim. Eu sempre digo, o povo não vai, a igreja tem que estar lá. Trabalho, desafio grande, porque daí assumi o hospital, o cemitério da cidade, então sou capelão do hospital, sou capelão do cemitério, então isso são desafios, como se diz, uma realidade completamente diferente. A gente vê os desafios em todos os lugares, se não tiver desafio, a gente não está fazendo nada. É bonito quando você é desafiado. E no próximo bloco nós vamos falar de mais um desafio muito grande que o senhor tem pela frente, né? A transformação da paróquia em santuário. Então nós vamos para um rápido intervalo, a conversa está muito boa, não perca. Daqui a pouco nós estamos de volta. Histórias em Conexão está de volta e hoje contamos com a presença do Padre Nelson aqui no nosso estúdio. Padre, falando em desafio do bloco anterior, agora vamos falar do desafio do santuário. O que significa isso para o senhor? Olha, isso ao mesmo tempo, como se diz assim, o santuário é uma obra de Deus. Em primeiro lugar,
para comprar o terreno onde está sendo construído o Santuário São João Paulo II, eu cheguei na paróquia recente, comecei a andar, conhecendo as ruas, o bairro. Um senhor estava carpindo ao redor desse terreno. E aí eu cheguei, conversei com ele na calçada, fui embora. Outro dia voltei, ele continuou o trabalho dele carpindo. Aí fui conversar mais com ele, se não vendia o terreno. Ele falou, vamos entrar, mostrou o terreno, tá. Primeira coisa que ele falou, vamos entrar. Quando ele entrou dentro do terreno, ele falou, primeiro lugar, padre, uma coisa eu vou perguntar para o senhor vê uma igreja dentro desse terreno? Porque eu vejo uma igreja dentro do meu terreno, e uma igreja católica, eu sou adventista, mas vejo uma igreja católica dentro do meu terreno. Aí falei para ele, mas o senhor vende o terreno? Ele falou, não, eu não vendo minha parte, mas nunca, o meu umbigo está enterrado aqui. Meu pai, minha mãe, contou toda a história. Aí ele falou, minha irmã vende a parte dela. Era 3 herdeiros. A minha irmã vende. Aí entrei em contato com a irmã, comprei a parte da irmã. Aí, passado uns tempos, fiz muita amizade com ele. E aí, sempre falando para ele vender o restante. Falei, não vou vender. Ele ficou doente, com câncer. Aí foi no hospital. Aí ele falou que ia vender a parte dele. Aí vendeu a parte dele, a segunda parte. Depois compramos a terceira parte do terreno dos adventistas. O terreno aonde nós compramos não era de uma determinação da nossa católica, podemos assim dizer. E aí começamos a desenhar a paróquia em si, São João Paulo II, porque ela tem uma sede provisória na comunidade Santa Clara, com o Dom Ayrton. Daí foi lá no chão, riscou. E aí falamos, não era assim que a gente queria. Daí fomos para Roma, ver as igrejas em Roma. Aí quando voltamos de lá, ele falou, e agora? O arcebispo, como que se vê a igreja? Como que você vê a igreja? Daí eu falei, não, eu vejo uma igreja bem maior, mais ampla, uma igreja que seja assim, acolhedora. São João Paulo II, um grande missionário. Daí comecei a falar da questão de João Paulo II, com a juventude, com a família. Então eu quero uma igreja que seja assim, que ela seja uma mãe, que possa acolher mesmo toda a família, de todas as determinações. Então, vamos fazer uma basílica. Ele falou, vamos fazer uma basílica. Daí eu falei assim, não, nós vamos fazer um santuário, então, São João Paulo II. E aí ele falou, não, então é santuário. Daquele momento, aí começamos a riscar de outra forma, e aí fizemos o projeto com ele, com o arquiteto, direitinho, e aí que saiu aí esse santuário. Mas é um desafio, porque aí você teve que levar para Roma isso aí, daí vem as relíquias de São João Paulo II, veio já bispo visitar de fora, não é fácil. Eu lembro que quando lançamos a pedra fundamental, eu tive a oportunidade de estar lá, tinha relicário do João Paulo, né? Tem o relicário, o sangue, quando ele levou tiro na praça lá de Praça São Pedro, onde ele levou tiro. É o sangue, e depois, daí veio de Cracóvia, como se diz, o polovo dele, que ele viajava em todas as viagens, está comigo, isso aí. Esse tá lacrado, porque ninguém pode nem pôr a mão. E na hora que o santuário ficar pronto, o senhor vai colocar lá para que as pessoas possam Não, é como visitar. se diz, a relíquia já tem que tá sendo exposta. Só a roupa dele que nós estamos preservando mais, entendeu? E eles vão mandar de Cracóvia, porque é o primeiro do mundo, é um santuário primeiro do mundo. Então, é um desafio para mim muito grande, porque é o primeiro do mundo. Porque em Cracóvia tem o da Misericórdia, que não é o santuário São João Paulo II, dedicado a ele, não tem no mundo ainda. Tem paróquia São João Paulo II, mas santuário não tem. Vai ser o primeiro do mundo em Hortolândia. Então, se vê o tamanho do desafio, o tamanho da responsabilidade, porque eu tenho que construir isso em pouco tempo, não é uma obra para ficar parada, é uma obra que tem que crescer, porque eu tenho que fazer a motivação da propaganda, da devoção do santuário, do São João Paulo II, junto com a devoção mariana, que ele é muito devoto de Nossa Senhora. Então, tem que fazer pegar essa devoção dele e para, como se diz, poder construir. Porque esse é um santuário para 2.000 pessoas sentadas, não é pequeno, 32 metros de altura. Então, e depois ali a gente já está pensando até com o Dom João na questão dos padres que irão ficar no santuário definitivo, porque vai ter 4, 5 padres definitivos, porque é santuário. Atender as confissões. Atender confissões, porque é santuário, bênçãos, uma coisa ou outra. Eu ia perguntar exatamente isso. As pessoas que estão nos assistindo em casa têm a dúvida.
Qual a diferença entre paróquia e um santuário? A paróquia, ela é como se é administrada ali pelo um território. É um território paroquial, tem uma jurisdição, como eu estou lá, tem uma jurisdição da minha paróquia. Agora, o santuário não, é para o mundo. Ele não é para, ele não tem uma jurisdição. E o santuário, a pastoral do santuário é bem diferente. É bem diferente, porque ela, como se diz, ela tem que ser voltada totalmente para a fé da pessoa. Não é que as outras não é, mas as outras mais tem administração, mais assim, casamento, papel, uma coisa e outra, mais burocrático. Não é que lá não tem a burocracia. Tem a burocracia, mas vem das paróquias. Por exemplo, vai batizar lá, já vem das paróquias batizado. Porque lá é como se diz assim, é mais no sentido de fazer com que as pessoas, o santuário, ele é um encontro das pessoas com Jesus Cristo, com Deus, mas é o caminho que leva para Deus. E ao mesmo tempo, o santuário, ele tem que ser, como se diz assim, acolhedor, a gente sabe que é, mas assim, consolador, aonde a pessoa busca consolo, porque as pessoas vêm pagar promessa, vem tudo, e as pessoas vêm ali com todo sofrimento, mas movido por uma fé que ali ela vai se libertar. Ali ela vai encontrar uma luz para a vida dela. A devoção também, né, padre? A devoção já ajuda. Mesmo quando é Nossa Senhora Aparecida, vai Aparecida, primeiramente, você vai passar aos pés da imagem, você vai com aquela devoção, vai pagar promessa, vai rezar, vai confessar, tem as missas, comunga, você volta para casa bem, porque você fez uma romaria. Eu sou romeiro, eu fiz uma caminhada apertada. Na medida que você sai para ir num santuário fazendo a caminhada, você está libertando, você tomou a iniciativa, você vai ao encontro de Deus e Deus vem ao seu encontro. Você tomou a iniciativa de ir, eu estou indo para uma romaria, eu vou no santuário, vou rezar, vou confessar. Então, você está indo ao encontro de Deus e Deus vem ao encontro da gente. Então, isso nos alimenta a nossa fé. Isso nos alimenta a nossa fé. Ô padre, e que fase que está a construção? Olha, nós estamos no embasamento da construção. Você esteve lá, nós estávamos quase começando o embasamento. Agora já está quase todo pronto o embasamento para começar a levantar as paredes de alvenaria. E aí começou as paredes de alvenaria, até outubro tem que estar usando a parte de baixo do santuário já. Ô padre, qual o custo do santuário? Olha, vai estar girando em torno de 26 milhões de reais para terminar o santuário. 26 milhões. Milhões. É um desafio grande Olha, também, né? Eu falo sim. Se o dinheiro, a gente assusta no começo, mas a graça e o amor de Deus é muito maior. Amém. Muito maior. É questão de partilha, o gesto de partilha, solidariedade. Porque você veja bem, na fundação nós gastamos 2 milhões e 50 mil reais na fundação. E a gente começou com pouco dinheiro. Não é o dinheiro que faz o santuário. O que faz o santuário é o gesto de um coração aberto, solidário de todo mundo. Todo mundo partilha. Isso é bonito a gente ver, esse espírito de comunhão. Isso cria um espírito da igreja sinodal, a igreja da participação, a igreja da comunhão, mas a igreja da missão. É a missão de todos nós, ajudar a salvar as pessoas, ajudar as pessoas a se encontrar com Deus. Eu sei que é um desafio grande, é um dinheiro alto, a gente sabe disso, mas eu falo assim, diante do amor e da graça de Deus, eu não tenho medo, porque eu confio muito na providência divina. Amém. Muito, muito mesmo. Falo assim, a providência divina vai providenciar. Rezo, coloco na mão de Deus, agradeço quem vem partilhando, mas rezo para que Deus vá abrindo os portas e vá nos ajudando. E toda ajuda é bem-vinda, né, padre? Toda ajuda, tudo. Porque a gente não está... Eu sempre digo, Deus nunca tira, Deus só dá. Deus nunca tira. Se você dá, Deus está abençoando, Deus retribui em saúde. Então é bonito isso aí. Pega aqui a emissora onde nós estamos aqui. Começou pequena. Olha para você ver, agora chega para tudo quanto é lugar, toda quanto é casa. Minha mãe sempre ouve a século XXI. Então é bonito isso. Com a ajuda dos nossos sócios, então, né, padre? Tudo sócio. A partilha não é a quantidade, é o gesto de generosidade das pessoas. Só que as pessoas, é bonito, quantas pessoas que são fiéis, todo mês contribui, todo mês o sócio está ajudando, partilhando, vou ajudar. Então as pessoas veem a necessidade também. E padre Eduardo também está no desafio aqui da construção da Mãos Ensanguentadas, né? Olha para você o desafio. A nossa igreja. E olha, com toda... A gente olha assim, a idade dele, olha o amor, o zelo, a coragem que ele tem. Ele poderia falar, ó, agora eu vou ficar mais tranquilo. Deixa Não, a fé. A gente é movida pela fé. Olha o padre Eduardo, é movido pela fé.
Cheguei ali, falei, o Padre Eduardo, tive com ele lá esse dia na catedral, lá na missa lá do Santos Óleos. Eu falei assim, nossa, tá ficando já velho, conheci ele novo, tá ficando velho, mas com coração novo, bonito, a fé cada vez mais forte, parece. Determinado, firme. Isso que é bonito, como no santuário. Se eu não for determinado, não tiver fé, se eu desanimar, eu que estou, como se na frente, se eu desanimar, o padre está desanimado. Não, a gente tem que mostrar o ânimo que vem da fé, a força da gente, a valentia de Deus dentro da gente, o amor de Deus dentro da gente, a fortaleza de Deus dentro da gente, o encorajamento de Deus dentro da gente. Então, isso é bonito, porque é um Deus que teve coragem de descer no meio de nós, no meio da lama, e nos tirar da lama sem sujar de lama, porque não se envolveu com o pecado. Assim nós também. Ô, padre, o senhor abriu uma conta, um fundo específico só para a construção da igreja, né? Do santuário, né? Só do santuário, Banco Itaú. Entrar no site, pegar o Pix, fazer doação. Pelo Pix, é só uma conta determinada. Quando terminou o santuário, a conta é extinta automaticamente. Nós estamos colocando, inclusive, na tela aqui, ajudeosantuario.com.br. Então, é importante você que quer ajudar, você que é devoto de São João Paulo, ajude a construção desse santuário. É porque, como você está falando, ajudando a construção, nós estamos ajudando a construir o reino. A gente está ajudando a evangelizar, ajudando a salvar as almas, ajudando as pessoas a se encontrar com Deus a partir do santuário, como a TV Século XXI. É bonito a gente ter esse espírito de uma igreja da comunhão. E construção do santuário ajuda na nossa fé também, né, Na padre? nossa fé, fortalece a fé. E aí, como sempre se diz, nós saímos vencedores lá na frente e fortalecidos lá na frente pela graça de Deus, porque Deus não deixa desamparado ninguém. Isso é bonito, bonito, como que Deus nos trata com carinho, como filho, como que Deus é feliz conosco e muitas vezes a gente não é feliz. Eu falo, meu Deus do céu, Deus é feliz com cada um de nós e Deus se alegra quando nós acertamos. Deus fica feliz, nos aplaude, nos faz festa no céu e muitas vezes a gente desanima. Pelo amor de Deus, aí não dá não, meu Deus do céu. Padre, nós vamos para um rápido intervalo e lembre-se que você pode participar aqui através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós voltamos já. Estamos de volta com Histórias em Conexão e hoje recebendo o Padre Nelson para falar um pouco da fé, mas também da construção do Santuário São João Paulo II. Ô padre, então falamos um pouquinho, as pessoas que querem ajudar. O desafio agora também é o término da obra, né? Qual é a previsão? A previsão da primeira etapa até cobertura, a parte cinza que a gente fala do santuário, eu pretendo entregar em 3 anos. 3 anos, 2 anos e meio, o máximo. Eu tenho que entregar o mais tardar. Então, em 3 anos o senhor precisa entregar. E o senhor estava me falando que o senhor ainda tem uma missão que o senhor quer cumprir, né? Porque, como se diz, a partir do momento que, como se diz, terminar essa parte do santuário, aí, como se diz, daí eu peço para voltar para as missões. Eu quero fazer as missões, eu quero estar enfrentando, como se diz, um desafio, estar servindo também outros países e outras instâncias que seja desafiadora. E essa missão pode ser novamente a África, que o senhor ia lá atrás e aí teve que adiar? Pode ser a África, mas se coloca à disposição da igreja também, né? Pode ser Haiti, pode ser, como se diz aí, lugares que a igreja fala, não, lá está precisando de você, lá necessita da sua presença. É isso que eu quero. A missão de evangelizar, mas também a missão de ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas. Outro trabalho também que eu gostaria de estar fazendo é com as pessoas em situação de rua também. Tá? Mas assim, uma presença maior da igreja para poder orientar na questão da inclusão. Não é simplesmente só dar alimento, só acolhê-lo, mas além de acolher, resgatar a dignidade, incluindo as pessoas, levar as pessoas a voltar para o seio da família dela novamente. Então é todo um processo que nós temos que trabalhar, são muitos desafios que a gente vai enfrentar pela frente. Pessoas em situação de rua, aliás, a catedral
tem feito um trabalho nesse sentido, que é o projeto Levanta-te e Anda, né? Junto com a universidade, com a PUC, né? Que é ligada à arquidiocese, e também as entidades sociais para fazer esse trabalho, né? Uhum. Mas aí, como se diz, aí que nós temos que ampliar cada vez mais o trabalho. Porque a demanda está crescendo assustadoramente. Então, há quase um tipo de uma invasão de pessoas indo para a rua por causa da droga, situação familiares. Então, a gente tem que fazer... Nós temos... A igreja nossa é muito bonita, porque ela tem olhar... Ela é um olhar de mãe. Ela olha para todos os filhos, então não é que é ali que é mais, necessita mais, mas mesmo também trabalho dentro dos próprios condomínios. Quantas pessoas que vivem isoladas do mundo, parece. E nós temos que ser presença de igreja lá também. A igreja tem que ir até as pessoas, né, Até as pessoas. Nós não podemos esperar que elas venham até nós. Nós temos que ir até ela. Isso é bonito, a gente ir. Então, a missão foi muita missão de São Paulo. E assim nós também, São João Paulo II, não vê? Viajava para todos os lados, cortava de um lado para outro, sempre levando a palavra de esperança, uma palavra de alegria e conforto, mas sempre anunciando a verdadeira paz, no qual todos nós almejamos e no qual Jesus veio trazendo a paz e subiu dizendo para nós: eu vos deixo a paz, então deixo a minha vida para vocês, vão, coragem, vivam a paz. E hoje a gente vive no mundo em guerra, esse grande desafio também nós, aí para que a gente possa trabalhar essa questão. Ô padre, como é que a gente pode solidificar a nossa fé? A nossa fé é através da oração, a vivência. Porque muitas vezes a gente fala de fé, fé é acreditar, fé é viver, é antecipar. Eu tenho que ter fé vivendo. E muitas vezes nós temos uma fé muito teórica. Nós não podemos ter uma fé teórica. E a nossa fé deve ser alimentada com a Eucaristia, com adoração, com contemplação. Porque senão a gente falamos de fé, mas não sabemos o que é fé. Como viver a nossa fé no dia a dia, solidificar, ser sólido, ser fiel ali. Então, nós temos que estar focado na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que estar muito focado na pessoa de Jesus Cristo, alimentado pela palavra, porque muitas vezes nós não entendemos muito quem é esse Deus. É a partir da palavra que nós vamos se identificando com a pessoa de Jesus Cristo. É na Eucaristia que nós encontramos a pessoa, como se dizia Jesus ali, a presença real dele. Está ali, é a fé. Se as pessoas tivessem fé mesmo, o deputado, não faltava da missa um domingo, porque é o grande banquete que Deus prepara para nós, onde seu filho se torna sacrificado, torna alimento de novo para todos nós, e a gente fala, tenho fé, mas chega domingo não vai na missa? Eu falo assim, não é um pão que você compra na padaria ali do seu Zé, na esquina. É um pão que veio do céu, é ele que fala para nós. Eu sou o pão vivo, mas ele é o caminho, ele é a videira, ele é o pastor, ele é a misericórdia. Então, ele é a luz, ele falou. Então, isso é bonito, a gente viver a nossa fé a partir daquilo que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou. Hoje as pessoas se perdem e aí, como se cai no mundo do pecado, é atrelado pelo pecado, pelo sedutor. A gente tem que aprender com Jesus, porque Jesus voltou lá no livro do Gênesis, no começo. Adão e Eva obedeceu, negociou, dialogou com o diabo, a serpente. Jesus não, o diabo chegou, não tentarás, afasta de mim. Então, olha para você ver, a tentação veio também em Jesus, como vem em nós. Nós podemos dizer, afasta de mim. E a gente negocia com o diabo, e a gente engorda o diabo, repetindo os nossos pecados, repetindo os nossos erros, trazendo o mal, valorizando mais o mal do que o bem. Tanta coisa bonita que acontece, né? Olha aí, a construção do santuário, aqui é século XXI. Quantas coisas acontecem bonitas e a gente está focado no mal. A gente propaga o mal, alimenta o mal, fala do mal e não fala de Jesus Cristo em casa. Então, alimentar a fé é falar da pessoa de Jesus em casa. É falar de Jesus. Frequentar as missas. Sim. Quando não conseguir ir à missa também, né? Assistir pela televisão, Pela televisão, nós temos tanto meio. Porque não tem uma paróquia perto. Alimentar a nossa... hoje eu não vou poder estar na missa. Vou pegar pela televisão, vou estar assistindo a missa pela televisão. Eu estou alimentando a minha fé. Pelo menos estou ouvindo a palavra de Deus. Pelo menos Deus está falando para mim. É Deus falando para nós. Então é bonito isso aí, alimentar a fé na participação. Agora,
fala assim, eu quero ter fé, quero chegar no céu, mas não participa, não pega o caminho do céu, como que vai chegar no céu? E não está colocar caminhando. essa obra toda em prática, né, padre? Sim, na prática do dia a dia. Depois, assim, não adianta eu falar que tenho fé. Eu tenho que ter um relacionamento bem. Eu tenho que viver a comunhão bem na família, com os filhos, com a esposa, no mundo do trabalho, no trânsito. Hoje as pessoas, não vê a violência no trânsito, as pessoas, hoje a disputa que nós vivemos, a fé não é disputa. É acolhimento do reino de Deus, acolhimento do próprio Deus dentro de mim, é vivência, a fé tem que ser testemunhal, a minha fé tem que ser testemunhal, a minha vida tem que ser pascal, eu tenho que viver o ressuscitado dentro de mim, mas passando pela cruz, eu vivo crucificado no ressuscitado. Então é bonito a nossa vida e a gente não sabe ser feliz, a gente não sabe ser feliz. Eu volto, hoje as pessoas vivem para ter e não vivem para ser. Seja um bom cristão de verdade, se identifique com Jesus Cristo, olha a beleza, a alegria de Jesus, seja como aí nós estamos aí, seja a esperança da alegria para as pessoas, dê alegria para as pessoas, mas como você dá alegria se não der alegria? Aí lascou-se, daí o rabo torce a porca de vez, é bonito a gente viver bem. E qual a mensagem de fé que o senhor pode deixar para todos que estão nos assistindo? Olha, eu digo a mensagem de fé para que as pessoas confiem e tenham esperança em Deus. Sem Deus, nós vivemos o vazio. Vivemos o vazio. Ou se pode ter tudo no mundo, tudo, e juntar todos os tesouros do mundo, ouro e prata. Você não compra a sua vida e não compra a sua salvação. Então, a fé, nós devemos viver. Nós temos o maior tesouro dentro de nós, quando nós vivemos a nossa fé, acreditamos num Deus verdadeiro, o Deus da vida, que dá a vida, não tira a vida. Então, esse Deus que é alegria, que é esperança, que é a paz, que é ternura, que é a proximidade de todos nós, que é íntimo de nós. Nós temos a partir para viver a nossa fé e ter, como se diz, viver essa mensagem de fé, nós devemos buscar uma intimidade com Deus, a nós buscar essa intimidade de pai com filho, como Jesus tinha essa intimidade. Eu digo, o deputado, trazer a pessoa de Jesus Cristo para dentro do meu coração, mas também eu entrar dentro do coração do Cristo. Quando eu trago Jesus para dentro do meu coração, eu entro no coração do Cristo. E quando eu entro no coração do Cristo, a saída para todos os problemas e desafios. Então é bonito a gente ter essa presença de Jesus dentro do meu coração e sentir-se com a presença de Deus dentro de nós e sentir-se ali junto de Deus o tempo todo. E a gente muitas vezes descuida, porque hoje nós vivemos nessa cultura da agitação, nessa cultura que nós vivemos do tempo, então fica difícil. Então digo para as pessoas, tenha fé, acredite, Deus te ama e nunca te abandona. Deus te ama e nunca te abandona. Nunca afasta de você, somos nós que afastamos dele. Mesmo quando nós afastamos, ele está acompanhando. Daí a gente fala, Deus vem, eu queria que Jesus caminhasse comigo. Ele fala, eu estou caminhando com você nos caminhos tortuosos. Você que não quer caminhar nos meus caminhos, que me leva para o céu. A gente tem que olhar para o céu, deputado. A nossa morada é a eternidade, é o céu. A gente levantar de manhã, olhar para o céu, para poder viver a fé, agradecer a Deus, dizer assim, é um milagre, estou movimentando meu braço, é um milagre, estou enxergando, Deus está fazendo milagre toda hora, é um milagre, eu tenho perna, estou andando. Que milagre, é um milagre, estou falando enquanto muitos não falam, é um milagre, estou ouvindo. Então, a gente levantar pensando quantos milagres Deus faz na nossa vida todos os dias e nós não percebemos. Aí fala, se Deus fizesse um milagre para mim, eu falo, Deus faz um milagre, você está andando. Não podia, você podia estar numa cadeira de roda. Você está ouvindo, está falando. Acordou hoje, né, padre? Opa, acordou, que bom. Muitos que deitam e não acordam, outros estão lá na cama, doentes de todo quanto é lado, outros não andam. E a gente, muitas vezes, fica reclamando. Agradeça em vez de reclamar. Agradeça. Eu sempre digo assim, para ter uma fé, nós devemos olhar assim, agradecer mais do que pedir. O meu agradecimento já é um pedido. Deus sabe o que eu quero. Amém. Beleza? Padre, muito obrigado pela presença do senhor. Dizer que foi uma alegria recebê-lo aqui em nosso programa e dizer que o senhor é uma inspiração para mim e para muita gente que está nos assistindo. Continue sendo essa pessoa que você é. Sendo essa pessoa, abrace, lute. Eu sempre digo para as pessoas, que bom que nós temos pessoas que nos representam lá.
pessoas cristãs, pessoas que têm ética, moral. Isso é uma bênção de Deus. Continue sendo essa bênção para o nosso país, para a nossa sociedade, para o nosso estado, para a cidade de Campinas. Continue sendo essa bênção. Amém. Muito obrigado, Padre. E agradeço você também que nos assistiu e está em casa aqui nos acompanhando até esse momento. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.